Olá, meu nome é Cristiane Cita e hoje eu tô aqui para ensinar para você 5 macetes que vão te ajudar a agilizar o atendimento de micropigmentação. Então, a primeira coisa, depois que a gente já fez a avaliação com a cliente, normalmente eu marco a avaliação em dias diferentes. Eu já conversei com a minha cliente, já sei que ela tá apta para fazer o procedimento. Então, ela veio pro procedimento em si, tá? Então, a gente vai focar no procedimento. Então, a primeira coisa que eu faço, assim que o cliente chega no consultório, além de cumprimentá-la, né, de levar até a minha cadeira de atendimento ou a minha maca, primeira coisa eu vou pedir autorização para tirar foto. Quando ela chega, eu posso ter dentro do meu estúdio um cantinho já pronto para fotografia, com a minha iluminação, meu ring light, ou um fundo legal, ou não tenho nada disso, eu já deixo meu ring light ligado ou a minha lupa para ter uma boa iluminação. Ponho o meu cliente deitado e tiro várias fotos. Tiro foto de frente, tiro foto de lado, tiro foto de perfil, tiro várias fotos para depois eu escolher pro meu álbum qual que eu vou utilizar. Então, fiz a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa. Depois disso, o segundo passo que eu faço, eu limpo o rosto da cliente todo, tá? Uma das coisas que eu vejo muito, profissionais limpando somente a região da área dos olhos. Eu limpo a face inteira. Por quê? Porque a gente vai ter contato com essa região do rosto, né? E de repente, se aqui tem alguma coisa, eu posso levar para cá. Então, eu faço a asepsia do rosto todo da minha cliente. Vou lá, passo meu higienizante, passo meu sabonetinho, limpo, passo meus produtos de pré-procedimento. Feito isso, eu vou fazer a marcação. Faço a marcação, né, da minha sobrancelha, mostro para cliente, faço o designer, deixo todo bonitinho, faço a limpeza que tiver que fazer depois dela aprovar o desenho. Nessa hora que a gente tá conversando, fazendo designer, essas coisas, eu entrego para ela aquele termo de autorização de procedimento. Esse termo é aquele termo que vai estar constando que ela tá aprovando o desenho, que ela tá me autorizando a fazer o procedimento, que é um respaldo que a gente tem caso aconteça alguma intercorrência futura. Então, você tá dizendo que é aquele termo, a cliente assina e diz que ela tá autorizando você a realizar o procedimento com aquele desenho que foi feito. E também entrego para ela nesse mesmo momento o termo de utilização de imagem, porque para a gente poder divulgar fotos de antes e depois, a gente precisa ter. Apesar de que hoje tem muitos profissionais colocando só a região dos olhos, né? Nesse caso não teria tanto problema. Mas se vai aparecer a face da cliente, você tem que dar esse termo de autorização de uso de imagem. Caso contrário, a cliente pode te acionar judicialmente caso ela não queira que você utilize a imagem dela. Então, isso é muito importante. Então, nesse momento, fiz isso, coloquei o meu cliente no anestésico. Fiz a minha marcação, coloquei o anestésico e o meu anestésico, o que eu trabalho, ele age de 20 a 40 minutos. Eu normalmente deixo 20, 25 minutos, não mais do que isso, porque eu sei que faz uma boa analgesia e eu consigo fazer quase todo o procedimento com ele. Eu trabalho com o Dermomax, que encontra em farmácia para pele fechada. Então, eu aplico e quando a cliente começa a sentir um desconforto, alguma coisa assim, aí eu entro com o anestésico de pele aberta. Então, nesse período, por isso que eu deixo 20, 25 minutos, porque depois desse efeito eu já notei que elas começam a ter mais sensibilidade. E aí que vem o pulo do gato, tá? Enquanto a minha cliente tá no anestésico, o que eu faço? Eu já vou preparando a tinta, porque eu não gosto de deixar a tinta muito tempo exposta no ar. Então, eu preparo na hora. Já fiz a avaliação, olhei, vou lá e preparo a tinta dela. Nesse momento também eu faço a anotação das cores que eu tô usando para criar o desenho dessa minha cliente. Já deixo anotadinho na ficha dela, lote, o pigmento que tá sendo usado, quantas gotinhas eu tô colocando. Por quê? Porque depois, quando ela voltar,
pro retoque, eu vou poder fazer um comparativo, se aquela cor que eu usei ficou legal, se eu preciso fazer qualquer alteração de cor. Ali eu tenho um parâmetro para poder me basear. Se eu não tenho isso anotado, eu fico perdida. De repente ficou perfeita a cor, eu vou ter que criar de novo. E aí eu não lembro, porque a rotatividade de clientes é muito grande. Então, assim, a gente nunca pode confiar só na memória. Por melhor memória que a gente tenha, é importante a gente sempre ter isso anotado para que não aconteça da gente esquecer. Sempre anota, então eu faço essa anotação. Deixei tudo prontinho, eu já tô vestido com o meu avental, com a minha touca. Vou colocar a máscara, porque enquanto eu tá no anestésico eu não tenho a necessidade de ficar com a máscara. Porém, nos dias de hoje, com o Covid-19, é legal a gente permanecer com a máscara durante todo esse procedimento, tá? E aí é o segundo pulo do gato. Meu quarto passo agora é a forma que eu trabalho nas sobrancelhas. Eu trabalho de forma bilateral. Então, eu não termino todo um procedimento para iniciar o outro. Então, eu venho na primeira sobrancelha, faço o meu esqueleto, já deixo ele mais ou menos, ponho ele para saturar um pouquinho, que depois eu vou explicar para vocês o que é a saturação. E aí, vou para a segunda sobrancelha, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque lembra que eu falei para você que quando eu coloco no anestésico, o meu anestésico ele tem uma durabilidade ele tem um pico de ação em torno de 20, 25 minutos. Depois ele continua agindo, só que ele vai perdendo um pouco o efeito. Então imagina assim, do 0 ele vai para 20, 25 e depois ele começa a decair. Então quanto mais tempo eu demoro para trabalhar na minha segunda, menos efeito eu tenho do anestésico e aí eu vou ter que reaplicar. Então o que eu faço? Eu deixo 20 minutos, faço o meu esqueleto, enquanto isso eu demoro uns 5 minutinhos para fazer o esqueleto, venho para a segunda sobrancelha. Aí aqui, o que vai acontecer? Eu ainda tenho um pouquinho do anestésico fazendo efeito. Venho aqui e faço a segunda, consigo fazer a abertura. Volto para a primeira, vou fazendo preenchimento dos pelos intermediários. O que acontece nessa fase? Se nesse momento que eu voltei para essa, minha cliente começa a sentir dor, eu entro com o meu segundo anestésico, que é o anestésico para pele aberta. Esse daí vocês podem ficar à vontade para procurar, tem já lugares que vendem anestésicos para pele aberta, eu trabalho com manipulados, tá? Eu tenho uma formulazinha, eu mando fazer na farmácia, mas já trabalhei com vários anestésicos que eu compro. Um que eu uso bastante, que eu gosto, é o TAG 45, ele é importado, não tem Anvisa, por isso que eu tô parando de trabalhar com ele, apesar de eu gostar bastante, porque ele tem um efeito rápido, tá, na pele, ele não tem uma durabilidade muito grande, ele dá uma anestesia imediata, você coloca, deixa agir ali uns 5 minutinhos, ele tem uma anestesia, ele faz uma analgesia imediata, mas ele tem uma durabilidade de 5, 10 minutinhos, então é o tempo que eu preciso para terminar, mas por ele não ter Anvisa, e ser um produto importado, eu tô falando isso porque provavelmente pode ter alguém de fora assistindo e tenha acesso a esse produto, ele não tem uma anestesia muito rápida. O que acaba acontecendo? A gente faz o procedimento e ele não fica agindo horas na sobrancelha, que isso acaba enrijecendo a pele, e eu também não fico retocando muitas vezes, eu coloco 1, 2 vezes no máximo e eu consigo terminar o procedimento. E aí eu ponho para saturar. De novo, se a cliente começou a sentir dor, eu ponho para saturar e já ponho a saturação com esse segundo anestésico. Vou para o próximo sobrancelha. Se ela sentir dor, faço o mesmo processo. E eu vou trabalhando de forma bilateral. Quando eu termino, eu tô praticamente com as 2 sobrancelhas prontas. O que isso acaba trazendo para mim? Quando eu for fazer o processo de saturação, ou melhor, deposição de pigmentos, tá? Porque saturação subentende-se que a gente tá colocando produto a mais e tá enchendo de produto, colocando coisa a mais. E a deposição não, a deposição é quando a gente tá colocando pigmento para que ele penetre dentro da pele, tá? Então, quando a gente estiver nesse processo de deposição,
eu coloco sempre nas duas ao mesmo tempo, porque senão eu tenho que ficar controlando o tempo de uma e o tempo de outra. Então eu aplico o produto nessa e entro com a marcação de tempo. Sendo que eu já fiz isso nos processos anteriores durante a minha sobrancelha. Então, eu já tenho ali um depósito de pigmento dentro do corte, da incisão que foi feita. E aí, eu vou deixar esse produto agindo em torno de 5 a 10 minutos. Tá? Isso é o que a literatura manda. Eu deixo 10. Eu prefiro deixar um pouquinho mais. Eu prefiro que tenha uma carga pigmentária um pouquinho maior na região, porque depois vai formar casquinha, vai sair, entra no processo de cicatrização e aí clareia. Eu falo assim que tem determinadas situações que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então eu vou lá e aplico e assim eu vou conseguindo visualizar o meu trabalho. Terminado isso, fiz a limpeza, eu não vou limpar só a sobrancelha, eu vou limpar de novo o rosto da minha cliente todo. Por que eu limpo todo o rosto? Porque durante o processo a gente vai tirando o pigmento e vai espalhando. Então, quando você vai ver, a testa tá mais escura, aqui tá mais escuro. E na hora que você vai fazer a fotografia, isso pode parecer mancha no rosto da cliente e deixar a nossa foto feia. Então, eu limpo o rostinho dela todinho novamente. Terminado isso, o que eu faço? Eu vou fazer a fotografia novamente. Posso fazer com a minha cliente sentada, no meu cantinho de foto, posso fazer com a minha cliente deitada na maca ou recostada na cadeira, da forma que eu achar melhor. Feito isso, eu faço a fotografia. Por que é importante? Gente, no começo, eu esquecia muito de fazer a fotografia nessa fase. Porque eu lembrava de fazer a fotografia depois que eu já tinha finalizado a sobrancelha com os meus produtos de finalização. E aí todas as fotos da minha sobrancelha saía brilhante, porque na hora que eu passava o produto, a sobrancelha ficava um pouquinho brilhante. Então, o que eu recomendo? Fazer logo terminando o processo, faz a fotografia da sobrancelha. E depois da foto, que aí eu entro com os meus finalizadores. O meu creme cicatrizante, o meu creme hidratante, o produto que você utiliza para poder fazer a finalização do serviço de micropigmentação. Ok? Esse produto eu trabalho com o da MAG, que é um finalizador próprio para micropigmentação. E normalmente o que eu faço? Já está incluindo no preço o produto. Então eu abro na frente da cliente, mostro a quantidade que ela vai ter que usar na sobrancelha e já entrego para ela usar no pós-procedimento em casa. Tá certo? Então, essa é a forma. Você vê que são passos que a gente segue que acaba otimizando o tempo, tá? Para não deixar produto exposto, para o cliente não ficar muito tempo esperando. Eu sempre procuro deixar algumas coisas já à mão, né? Mas se caso tem um procedimento atrás do outro e a gente tem que limpar tudo, então eu entro e o meu cliente já tá ali, eu entro com o cliente, faço a foto, faço a marcação e no anestésico, meu ambiente já está limpo, eu vou trazendo todas as coisas que eu preciso para este procedimento. Isso é até legal porque o cliente vê você pegando tudo descartável na frente dele, ele vê que você tá tomando cuidado com a tua higiene, com a higiene para ele. Então é bem legal isso. Então são os 5 macetes que normalmente, né, 5 formas que eu acabei desenvolvendo de trabalhar para otimizar meu tempo. Hoje eu consigo fazer um designer de sobrancelha com micropigmentação em torno de 1h10, 1h20. E quando eu comecei eu demorava de 3h30 a 4 horas. Então, assim, olha o tempo que eu ganhei. Num tempo que eu atendia um cliente, hoje eu consigo atender quase 3 clientes. Então, é para mostrar para vocês que se a gente se organizar na forma de atender o cliente, a gente consegue ganhar tempo para poder fazer nosso trabalho de divulgação, para conseguir atender mais clientes num dia. A gente consegue, de uma certa forma, se organizando, a ganhar tempo, que é, acho que, o bem mais precioso que a gente tem hoje na vida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a próxima. Tchau, tchau!